Hoje a gente mergulha no material assim muito rico e complexo, trechos selecionados do livro bíblico de Números. É o quarto livro, né? E o nome vem justamente daquelas duas grandes contagens, os censos do povo de Israel. A nossa ideia aqui é explorar essa jornada complicada dos israelitas pelo deserto, sabe? Indo para a Terra Prometida, como está narrado nessas fontes. Vamos focar em como o povo se organizou, as leis que eles receberam, os perrengues que passaram, e olha, foram muitos, e como eles se prepararam no final para entrar em Canaã. Bora lá desvendar isso. Exato. E é bom lembrar onde a gente está, né? Eles tinham acabado de receber as leis lá no Monte Sinai. Deus, segundo o texto, começa a morar ali no meio deles, na tenda sagrada, o tabernáculo. E Números cobre esse período super turbulento, quase 40 anos de deserto. Uma fase de transição, assim, que testou demais a fé e a paciência de duas gerações. A que saiu do Egito e a que ia entrar na Terra. E essa jornada já começa com uma organização que, lendo os capítulos 1 e 2, parece quase, militar, né? De cara, tem um censo super detalhado. Contam todos os homens com 20 anos para cima que podiam ir para a guerra. E o número é, espantoso. Mais de 600 mil. Imagina a logística disso no meio do deserto. É um número impressionante, sem dúvida. E um ponto fundamental logo nesse começo, a tribo de Levi fica de fora dessa contagem militar. Eles não entram. Por quê? Porque foram separados para outra coisa, uma função sagrada. Cuidar do tabernáculo, sabe? Transportar, montar, desmontar. Essa divisão é chave desde o início. Faz sentido. Eles eram os responsáveis pelo centro religioso ali. Isso. E eles acampavam bem juntinhos da tenda, formando tipo um círculo de proteção em volta. A ideia era evitar que alguém não autorizado chegasse perto demais e, assim, provocasse a ira divina. As consequências podiam ser bem sérias, até fatais, segundo o texto. E essa organização ia mais fundo ainda, né? Dentro da própria tribo de Levi. As famílias Gerson, Coate, Merari, cada uma tinha suas tarefas certinhas, tá lá nos capítulos 3 e 4. Uns cuidavam das cortinas, outros da estrutura. Exatamente. E a família de Coate, olha que interessante, transportava os objetos mais sagrados. A arca, a mesa, o candelabro, mas tinha uma regra super estrita. Só podiam pegar depois que os sacerdotes, Arão e os filhos dele, cobrissem tudo direitinho. Tocar direto nesses itens era proibido, era perigoso para eles. Essa hierarquia toda, esse cuidado extremo, reforça muito a ideia da santidade e, ao mesmo tempo, do perigo da presença de Deus ali tão perto. E o acampamento em si? O capítulo 2 descreve uma formação que parece uau. As 12 tribos em posições específicas em volta do tabernáculo no centro. Cada grupo com sua bandeira. E para marchar, também tinha uma ordem fixa. Judá ia na frente, Dan fechava a fila. Quase uma cidade-estado que se movia, toda organizada. Totalmente. Essa estrutura toda mostra essa busca por ordem. Uma ordem que eles acreditavam vir de Deus no meio daquele caos que é o deserto. E a mais que logística é teologia espacial, sabe? Deus, no tabernáculo, é o centro físico e espiritual da comunidade. Isso fica claro também nas ofertas super generosas que os líderes das tribos deram para dedicar o tabernáculo lá no capítulo 7, um esforço coletivo. E tinha as trombetas de prata também, capítulo 10. Sim, essenciais para a comunicação naquela multidão toda. Elas sinalizavam quando era para reunir, para partir, para a guerra, para as festas. Um sistema para manter todo mundo minimamente coordenado. Então tá, temos essa organização toda, quase militar. Mas, ao mesmo tempo, o livro está cheio de leis sendo dadas, né? Moldando a vida social, religiosa. Parece que mesmo no deserto a legislação não parava. Não parava mesmo. E muitas leis giravam em torno da pureza, da santidade. Era preciso manter o acampamento limpo para ter a presença de Deus ali. O capítulo 5, por exemplo, fala de expulsar pessoas com certas impurezas rituais. E também trata de como resolver danos, a restituição, mostrando a importância da justiça entre eles. É nesse capítulo 5 que tem aquele ritual bem complicado, né?
Para a mulher suspeita de adultério com água santa, pó do chão do tabernáculo, nossa, lendo hoje parece bem intenso. É um texto que gera muita discussão. Pela perspectiva do livro, parece um jeito de resolver uma acusação grave que podia destruir uma família, apelando para um julgamento direto, sabe? Mas sim, levanta muitas questões para a gente hoje. E ligado a essa busca por santidade, tinha o voto de Nazireu, no capítulo 6. Ah, sim, o voto de Nazireu. Isso, uma opção para quem quisesse se dedicar mais a Deus por um tempo. Tinha que seguir umas regras. Não beber vinho, não cortar o cabelo, evitar contato com mortos. Era um caminho voluntário para uma consagração especial, temporária. E no fim desse capítulo 6 tem a famosa bênção sacerdotal, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Linda demais, usada até hoje. Uma herança incrível, realmente. Falando em leis, tem um bloco enorme nos capítulos 28 e 29 que detalha o calendário de sacrifícios. Ofertas diárias, semanais no sábado, mensais na lua nova e, claro, nas grandes festas. Páscoa, semanas, colheita, trompetas, Ano Novo, Dia do Perdão, tabernáculos. O ponto principal ali é a regularidade e a precisão. Mostra uma adoração bem estruturada, central na vida deles. E como essa turma toda, levitas sacerdotes, se sustentava. Eles não ganharam terra como as outras tribos, certo? Certo. Números 18 explica isso. O sustento vinha dos dízimos e de partes das ofertas que o povo trazia. A frase forte ali é que o Senhor seria a herança deles, Deus mesmo seria a porção deles. E as leis também faziam distinções importantes, né? Como assim? Olha, o capítulo 15 diferencia pecados cometidos sem querer, por ignorância ou fraqueza, que podiam ser perdoados com sacrifício, daqueles feitos de propósito, com mão levantada, sabe? Desafiando Deus abertamente. Esses tinham consequências bem mais graves. O exemplo é aquele homem que foi apedrejado por catar lenha no sábado. Foi visto como rebeldia intencional contra o mandamento. Entendi. E tem outras leis bem específicas que chamam a atenção. Aquela da novilha vermelha, para purificar quem tocasse num morto, números 19. E as cidades de refúgio, números 35. O que elas significam? A novilha vermelha indica o quão séria era considerada a impureza pela morte e que precisava de um ritual bem específico para limpar. E as cidades de refúgio, nossa, são muito interessantes. Davam proteção para quem matasse alguém sem querer, para evitar a vingança na hora e permitir um julgamento justo. É uma tentativa de equilibrar justiça e misericórdia, sabe? E o livro também lida com questões sociais complexas, como herança. Ah, o caso das filhas de Zelofiade. Exato, números 27 e 36. Elas não tinham irmãos. A lei foi adaptada para permitir que herdassem a terra do pai, mas com uma condição: casar dentro da própria tribo, para manter a terra na tribo original. Mostra uma lei que se ajusta, mas dentro de princípios maiores. E as regras sobre votos, lá no capítulo 30, reforçam a seriedade de promessas feitas a Deus. Mas olha só, toda essa estrutura, todas essas leis, não impediram que a jornada fosse um caos de reclamações e conflitos, né? Aí a coisa pega fogo. O povo reclama de tudo, das dificuldades, da comida. O maná já não aguentavam mais, queriam a comida do Egito, números 11. Até a liderança de Moisés é questionada pelos próprios irmãos, Miriam e Arão, números 12. Essas reclamações e principalmente a falta de fé levaram a um momento trágico. Lembra dos 12 espiões que foram ver Canaã, números 13? 10 voltaram apavorados, falaram de gigantes, cidades fortificadas. Só Caleb e Josué disseram: não, a gente consegue, Deus está com a gente. E o povo entrou em pânico total, números 14. Choraram, reclamaram, acusaram Moisés e Arão. Chegaram a querer escolher outro líder para voltar para o Egito. Rejeitaram completamente a promessa. Exatamente, uma rejeição frontal. E a resposta divina, segundo o texto, foi dura. Aquela geração que saiu do Egito, os homens de guerra, foi condenada. Teriam que vagar 40 anos pelo deserto, 1 ano para cada dia que os espiões ficaram lá até que todos morressem. Só Caleb e Josué entrariam.
Os filhos deles, que eles tinham medo que virassem escravos, esses sim herdariam a terra. Um julgamento bem pesado sobre a incredulidade do grupo. E os desafios para a liderança não pararam aí, né? Teve a grande rebelião de Corá, Datã e Abirão, Números 16. Corá era levita, Datã e Abirão da tribo de Ruben. Eles juntaram 250 líderes para questionar a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão. Foi um desafio direto à estrutura que Deus tinha colocado, parece. Sim, um desafio frontal. E a resposta divina foi igualmente direta e terrível. A terra se abriu e engoliu Datã, Abirão e as famílias deles. Fogo consumiu Corá e os 250 homens que estavam oferecendo incenso do jeito errado. E não parou aí. No dia seguinte, o povo começou a reclamar de novo, culpando Moisés e Arão pelas mortes. Aí veio uma praga que matou milhares e só parou quando Arão interveio com o incensário. Cenas muito fortes que mostram quão séria era vista essa rebelião contra a ordem de Deus. E como a liderança de Arão foi confirmada depois disso tudo? Teve um sinal bem claro, Números 17. Cada tribo deu um bastão com o nome do líder. Colocaram todos diante de Deus. No outro dia, só o bastão de Arão, representando Levi, tinha florescido e dado amêndoas. Foi a confirmação divina da escolha dele para o sacerdócio, para tentar acabar com as reclamações. Mas é impressionante como nem Moisés e Arão escaparam das consequências, né? Aquele episódio em Meribá, Números 20. O povo reclamando de novo por falta de água. Deus manda Moisés falar com a rocha. Pois é, mas Moisés, já cansado, irritado com o povo, em vez de falar, ele bate na rocha 2 vezes com o bastão. A água saiu, sim, mas Deus repreendeu ele e Arão. Disse que eles não confiaram nele o suficiente para santificá-lo na frente do povo. E a consequência foi doída. Nem Moisés nem Arão iam liderar o povo na entrada em Canaã. Arão morre logo depois, aliás. É um lembrete forte de que a liderança tinha uma responsabilidade enorme. A jornada continua cheia de tropeços. Em Números 21, mais reclamação sobre o caminho, sobre a comida, e aí aparecem serpentes venenosas. E a cura vem de um jeito bem estranho. Olhar para uma serpente de bronze que Moisés fez e levantou num poste, seguindo a ordem de Deus. E já ali perto do fim, nas planícies de Moabe, outro desastre espiritual, Números 25, os homens de Israel se envolvem com mulheres moabitas, midianitas e acabam adorando o deus local, Baal-peor. A ira de Deus vem de novo com uma praga matando muita gente. Só parou por causa do zelo de Finéias, neto de Arão, que executou um casal israelita-midianita ali no meio do acampamento. E Deus elogia esse ato dizendo que aplacou a sua ira. É um ciclo que se repete, pecado, julgamento, alguém intervém. Mas apesar de tudo isso, reclamação, rebelião, castigo, a marcha continua, né? Eles conseguem vitórias militares importantes a leste do Jordão, contra os reis Seom e Og, Números 21. Já garantem um território ali. Essas vitórias foram cruciais, não só pela terra, mas para mostrar para a nova geração que com Deus eles podiam vencer. Diferente da geração anterior que duvidou. E aí vem aquela história curiosa do Balaão, Números 22 a 24. O rei de Moabe, Balaque, fica com medo dos israelitas e contrata esse profeta, que nem era israelita, para amaldiçoar o povo. Ah, essa história é demais, cheia de reviravoltas. Deus não deixa Balaão amaldiçoar. Tem o episódio famoso da jumenta que fala que vê o anjo do Senhor antes dele. No final das contas, Balaão, obrigado por Deus, acaba abençoando Israel 3 vezes. E ainda faz umas profecias super fortes sobre o futuro deles. Balaque ficou furioso, claro. Essas profecias são bem marcantes mesmo. Falam da força de Israel, de um destino especial, até de uma estrela de Jacó, um futuro rei. São textos muito importantes na tradição. Mas tem uma ironia aí, né? Embora Balaão não tenha conseguido amaldiçoar Israel com palavras, a tradição posterior e o próprio livro de Números 31.16 dizem que foi ele quem deu o conselho que levou ao pecado com Baal-peor. Tipo, já que não dava para amaldiçoar direto, ele sugeriu corromper o povo por dentro usando as mulheres estrangeiras.
Uma tática indireta, mas que causou um estrago danado. Depois disso tudo, vem o segundo censo, Números 26. Agora contam a nova geração, a que cresceu no deserto. O número total é parecido com o primeiro, mas o texto faz questão de dizer: dos homens contados lá no Sinai, só Caleb e Josué ainda estavam vivos. A geração condenada tinha ficado para trás. É um marco muito claro da passagem de tempo e de geração. E daí para frente, os preparativos para entrar em Canaã ficam intensos. Josué é nomeado oficialmente por Moisés como sucessor, Números 27. Tem uma guerra contra os midianitas, Números 31, para vingar o caso de Baal-Peor, e Balaão morre nessa batalha. Os despojos são divididos com regras bem específicas, separando a parte de Deus. E tem a questão das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, Números 32. Eles olham para as terras a leste do Jordão, que já tinham conquistado, e acham ótimos para o gado deles. Pedem para ficar ali. Moisés fica meio bravo no início, achando que isso ia desanimar o resto do povo. Mas eles prometem solenemente: vamos cruzar o Jordão, lutar na linha de frente com vocês até toda a terra do outro lado ser conquistada. Só depois a gente volta para cá. Com essa condição firme, Moisés concorda. Um acordo pragmático, mas que exigia um compromisso sério deles. E os últimos capítulos 33 e 36 parecem um fechamento, né? Detalham as etapas da jornada, definem as fronteiras da terra prometida a oeste do Jordão, nomeiam os líderes que vão dividir a terra, criam as cidades dos levitas e as cidades de refúgio e reforçam a lei de herança para as filhas, para a terra não sair da tribo. É uma preparação final bem detalhada. Exatamente. Depois de 40 anos, de tanta coisa, de idas e vindas, erros e acertos, o livro termina com Israel ali, acampado nas planícies de Moabe, do ladinho do Rio Jordão, prontos para a próxima etapa da história, com um novo líder e com todas essas instruções. Olhando para números assim, fica claro que não é uma história de sucesso fácil. É a crônica de uma nação sendo formada na marra, no deserto. Um processo doloroso de aprender sobre fé, obediência, vida em comunidade e sobre as consequências das escolhas. Tudo isso naquela relação complexa com Deus, com a orientação divina. Sem dúvida, essa mistura de leis detalhadas, organização minuciosa e esses ciclos que não param de rebelião, julgamento e perdão, tudo isso mostra uma aliança sendo testada e, de alguma forma, reafirmada. Deus estabelecendo um relacionamento com aquele povo específico, preparando-o aos trancos e barrancos para o seu papel na terra prometida. Fica então uma reflexão para a gente levar. O que esses 40 anos de deserto, com todas as provações, essa necessidade constante de corrigir a rota, o que isso sugere sobre as grandes transições, seja de uma geração para outra ou na busca de qualquer objetivo que demora para chegar. Talvez a lição mais funda de Números seja sobre a paciência enorme, tanto divina quanto humana, que é preciso para atravessar o deserto e, quem sabe, um dia, alcançar a promessa.